Essa semana eu recebi um comentário de um inscrito aqui no canal com uma dúvida que muita gente sempre me pergunta. Ele perguntou o seguinte: Rafael, se eu tiver capacidade de pagamento mensal, eu consigo financiar mais de uma casa ao mesmo tempo? E eu já adianto para vocês, essa é uma dúvida que gera muita confusão, mas a resposta é sim. É possível fazer mais de um financiamento ao mesmo tempo se tua renda comportar isso. Porém, existe uma série de condições e regras para que tu consiga fazer isso. Então esse é o objetivo do vídeo. Eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para que tu consiga fazer mais de um financiamento ao mesmo tempo. E no final do vídeo eu vou te mostrar como é que tu consegue fazer disso uma estratégia para construir casas para vender. A primeira coisa que eu preciso falar aqui e que precisa ficar bem claro, ninguém pode sair desse vídeo sem entender isso, é que aqui a gente está falando de fazer 2 financiamentos para a construção de 2 casas. A gente não está falando de fazer um financiamento que vai englobar a construção de 2 casas. Quando a gente fala de financiamento para a construção na pessoa física, a gente só pode financiar residências unifamiliares. Então o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um CPF ou mais CPFs caso a pessoa vá compor renda com uma pessoa, mas no geral um CPF, um financiamento, um lote, uma construção. Se tu quiser fazer a construção de 2 casas em um único financiamento, as linhas de crédito que existem para isso são linhas de crédito para pessoa jurídica, para empresas. Então acaba se tornando um pouco inviável justamente por esse acesso ao crédito. Talvez vocês estejam pensando: ah tá, então eu vou abrir uma empresa e eu consigo pegar esse financiamento. Mas como eu sempre falo aqui no canal, o financiamento para a pessoa jurídica é muito mais difícil de ter esse acesso, porque a comprovação de renda de uma empresa se refere a ter um acervo técnico, a ter um alto faturamento. E se tu acabou de abrir uma empresa justamente para pegar esse financiamento, tu não vai conseguir. Isso não vai ser viável. Em compensação, o financiamento para a construção na pessoa física, a tua comprovação de renda é justamente a tua renda mensal. Então se torna muito mais fácil esse acesso. Então aqui é muito importante de entender de cara. A gente está falando de fazer 2 financiamentos independentes entre si. E eu vou explicar tudo sobre isso agora. Mas antes, eu peço que se tu não for inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações. Tem muito vídeo aqui no canal que eu tenho certeza que pode te agregar muito. E se tu tiver alguma sugestão de vídeo sobre construção civil, construção financiada, obras, comentem aqui embaixo que eu leio todos os comentários e se eu achar que é um vídeo interessante, eu com certeza vou estar gravando aí para ajudar vocês. Mas vamos lá, vamos partir para o ponto central do vídeo. O que a gente quer aqui? A gente quer fazer 2 financiamentos para construir 2 casas, 2 financiamentos independentes entre si. O que a gente precisa entender primeiro? Primeiro a gente precisa entender o conceito geral que o banco utiliza para saber o quanto ele vai nos aprovar de financiamento e se ele vai nos aprovar. Então lá no início do processo, quando a gente manda a nossa documentação para o correspondente da Caixa fazer a nossa aprovação de crédito, o que ele vai conferir? Ele vai conferir se a gente tem um nome limpo e ele vai conferir a nossa capacidade de renda mensal. Por quê? Existe uma regra geral para financiamentos que a prestação que tu paga com financiamentos não pode ultrapassar 30% da tua renda mensal. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ela pode pagar no máximo com prestações de financiamento até 3 mil reais. Só que isso não é para cada financiamento que ela for pegar, isso é para todos. E aqui eu não falo só de financiamento para construção, financiamento de carro, de moto, imóvel pronto, construção, tudo entra dentro desses 30%. Então se, por exemplo, essa pessoa que eu falei agora, que tem uma renda mensal de 10 mil reais, já tem um financiamento de um carro, por exemplo, onde ela paga uma prestação de 1.000 reais, ela só vai poder pegar um novo financiamento com uma prestação de até 2 mil reais, porque o limite de prestações dela com financiamento é 3 mil reais. A partir daí vocês já devem estar entendendo mais ou menos como funciona o processo para a gente pegar 2 financiamentos para construir 2 casas. Isso é possível? É possível, mas tu precisa ter um limite de renda mensal suficiente para isso. Por exemplo, se tu foi lá e pegou um financiamento para a construção de uma casa, onde a tua parcela mensal de financiamento é 2 mil reais, tu só vai poder pegar um novo financiamento
com uma parcela de até R$1.000. Essa é a regra, é muito simples de entender isso. Mas muitas vezes as pessoas não têm uma renda suficiente para fazer 2 financiamentos. E a gente tem uma estratégia que a gente usa. Pensando esse mesmo exemplo da pessoa com renda mensal de até R$10.000. Ela só pode pagar uma prestação de financiamento até R$3.000. Vamos supor que ela quer fazer 2 financiamentos, construir 2 casas e ambos os financiamentos ela vai pagar uma parcela de R$2.000. No primeiro ela vai conseguir aprovar tranquilamente, porque ela teria um limite de até R$3.000 de prestação. Só que no segundo ela só vai conseguir aprovar até R$1.000. Qual estratégia ela pode usar? Ela pode compor renda com outras pessoas para que o limite de prestação daquele financiamento aumente. Então ela vai colocar ali o limite de R$1.000 dela na prestação e a outra pessoa vai ter a sua renda mensal também analisada para compor essa renda. Outra questão muito importante de eu falar aqui, quando a gente fala em um financiamento para construção pela Caixa, existem 2 linhas de créditos, o Casa Verde e Amarela e o SBPE. No Casa Verde e Amarela, isso que eu estou falando não é possível. Tanto é que uma das condições para tu pegar um financiamento Casa Verde e Amarela é que tu não pode ter nenhum imóvel no teu nome e que tu nunca pode ter participado pelo programa Casa Verde e Amarela. Então, se vocês têm a ideia de pegar mais de um financiamento ao mesmo tempo, o ideal é que vocês vão sempre direto para o SBPE, porque pelo Casa Verde e Amarela isso não vai ser aprovado. Eu falei lá no início do vídeo que eu ia mostrar para vocês como o fato de a gente poder fazer 2 financiamentos ao mesmo tempo pode ser uma baita de uma estratégia para tu construir casas para vender. Quando eu falo em construir casas para vender, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente tem que decidir qual o tipo de casa que a gente vai construir, o padrão dela, o tamanho dela, com base no mercado. Ou seja, com base na região que tu vive, na região que tu vai construir essa casa, quais são as casas que estão tendo procura. Não adianta de nada eu construir uma casa de alto padrão onde não tem procura por casas de alto padrão. Não adianta de nada eu construir uma casa de baixo padrão em um local onde não tem procuras por casa de baixo padrão. Isso é óbvio. Então agora pensem comigo. Pensem em uma pessoa que tem uma renda mensal legal, que ela pensa em construir casas para vender e fazer essa construção através do financiamento pela Caixa. A ideia é que de cara todo mundo ia pensar seria o seguinte: vou ter um correspondente da Caixa, vou aprovar o maior valor de financiamento que eu conseguir, vou construir uma casa de alto padrão e eu vou ter uma baita de uma margem de lucro sobre isso. Só que o que adianta essa pessoa construir uma casa de alto padrão se ela vive numa região onde não tem procura por casas de alto padrão? Para essa pessoa, a melhor estratégia é ela pegar mais de um financiamento para construir casas que vão ter uma baita de uma procura e vão ter uma liquidez, casas que vão gerar lucro e que vão vender rápido. Então, quem pensa em usar o financiamento para construção como um negócio de construir casas para vender, isso é uma baita de uma alternativa. E como a gente está falando em pegar mais de um financiamento ao mesmo tempo, eu acho muito importante também falar nesse vídeo de um caso que acontece com muitos clientes que nos procuram para fazer a construção pelo financiamento da Caixa. Esses clientes nos chegam e falam que eles têm uma renda mensal de X. Então a gente faz uma simulação para eles e vai lá e acredita que vai liberar um valor de financiamento conforme essa renda mensal. Só que a gente manda lá para os correspondentes da Caixa, eles fazem a análise deles e eles nos voltam com um valor muito menor do que a gente previu. O que aconteceu? Esse cara provavelmente já tinha outros financiamentos, financiamento de moto, de carro. Então é muito importante entender que o valor que vai ser aprovado para ti de crédito pela Caixa está atrelado àqueles 30% dentro de todos os financiamentos que tu já tem. Nesses casos, que nem eu falei agora, o que a gente faz com o cliente? A gente fala, cara, tu tem 2 alternativas. Ou tu quita esse teu financiamento que tu tem aí para a gente conseguir aprovar um valor maior com a Caixa, ou tu vai ter que usar só esse valor que tu aprovou e o resto com recursos próprios. Então esses conceitos são muito importantes de entender com quem vai pegar um financiamento para construção, seja para fazer uma casa para morar, ou seja para fazer disso um negócio. Eu espero que isso tenha sanado todas as dúvidas de vocês, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, ativem as notificações que toda semana está saindo vídeo novo aqui no canal. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.